Então, a ideia de chamar a Vivian para esse papo é a gente mostrar qual foi a capacidade de adaptabilidade e agilidade que elas tiveram nesse processo de transformação digital que é tão desafiador. Olha só. Vivian tá aí, tá me vendo, ouvindo, tá tudo certo? Eu estou, tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu estava explicando aqui um pouco do Inovar é um Parto, que a gente nem teve tempo de conversar para eu te explicar o que que é isso. O que a gente tem feito aqui desde o início da quarentena é conversar com mulheres empreendedoras e entender quais são as soluções que elas têm criado para se manterem relevantes no mercado onde elas atuam durante esse período de crise. Inovar é um Parto é um projeto que eu já tenho antes disso, que fala sobre a dolorosa jornada da transformação digital. A gente acredita que a tecnologia pode ser uma grande aliada para impulsionar os resultados dos negócios. Ela pode garantir a longevidade dos negócios femininos. E agora o que aconteceu foi que a transformação digital ficou urgente. E a gente falou, poxa, vamos saber quais são as soluções que essas mulheres que já usavam a tecnologia conseguiram criar para se manterem relevantes no seu mercado quando tudo está uma grande confusão. E o que eu Sim. achei muito surpreendente, e aí é engraçado porque a gente tem falado com fundadoras de startups, empreendedoras que usam as plataformas digitais para impulsionar os seus resultados, ou influenciadoras digitais. E aí uma escola montessoriana no meio dessa lista. E aí eu queria explicar que eu acho que vocês tiveram uma capacidade de adaptabilidade surpreendente e sem perder a essência montessoriana, vocês abraçaram a tecnologia para conectar os alunos e os professores. Isso foi muito bacana, foi muito positivo para os pais, para as famílias. E aí, antes da gente começar a conversar, eu queria fazer dois disclaimers. Eu sou mãe de uma aluna da escola da Senses Montessori School, então eu acompanhei de perto esse processo. E é importante que vocês saibam que, por isso, eu sei tanto do processo que aconteceu na escola e do quanto elas conseguiram manter a essência da filosofia junto com a tecnologia. E, em segundo lugar, essa live não pretende ser um retrato da educação no Brasil. A gente sabe do abismo gigantesco entre a escola pública e privada. A Senses é uma escola particular, bilíngue, na zona sul de São Paulo, voltada para alunos de 0 a 6 anos. Então, o que eu quero trazer aqui da Vivian Mosas hoje é a experiência dela nessa transformação digital que pode inspirar outras escolas Brasil afora a adotar esse tipo de postura também. Vivian, obrigada. Me Obrigada a conta. você pela oportunidade. Eu participo de vários grupos de outras pessoas que também fazem gestões, participam de gestão de escolas, e eu convidei algumas pessoas para participarem também, justamente pela dificuldade que eu percebi do entendimento do que é o uso de tecnologia para esse momento que a gente está vivendo, e principalmente para a educação infantil, que é algo completamente diferente do que a gente está acostumado, né? A gente tem todo um trabalho de construção do uso da tecnologia para essa faixa etária que a gente trabalha, de 0 a 6, estudos comprovando de que isso não é uma coisa saudável, mas que faz parte do dia a dia das crianças, né? O adulto está o tempo todo utilizando os aplicativos e celular, tablet, a gente está o tempo todo com a tecnologia voltada para o nosso dia a dia. Mas como o uso da ferramenta para continuar levando o trabalho, o conteúdo pedagógico que a gente tem na escola. Acho que essa foi a grande dificuldade que a gente começou no começo de todo o processo, como que a gente faria isso sem perder a essência da metodologia, né? Como é que foi quando o distanciamento social foi decretado, né? Na verdade, um pouquinho antes disso, vocês já começaram a preparar os pais de que É, possivelmente na semana seguinte não haveria aula, mas vocês foram uma das primeiras escolas da região, certamente, a adotar os calls diários. Eram 6 calls para as crianças, né? Crianças de 3 a 6 anos, tendo reuniões da sala completa via Zoom, né?
Então, como é que foi vocês elaborarem esse plano emergencial para atender as famílias? Eu particularmente, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um bate-volta nos Estados Unidos, né, na semana anterior ao Agora? dia 16. Eu fui para um congresso, eu cheguei na porta do hotel e fecharam o congresso, eu voltei para o Brasil. E aí eu fiquei de isolamento, eu cheguei no Brasil na sexta-feira, e as notícias que a gente tinha era basicamente, é provável que as escolas precisam fechar. Então, assim, era tudo muito incerto. Eu não pude trabalhar na semana do dia 16, que era a semana em que a gente entrou com um trabalho de orientar os nossos funcionários que qualquer sintoma a escola precisaria ficar ciente disso, e também trabalhando com os pais da informação, da preocupação de manter todo mundo saudável. E aí a gente já percebeu uma proximidade muito grande da comunidade, que muita gente conseguiu ficar em casa, então a gente teve uma redução muito grande de alunos nessa semana, e aí o planejamento ele começou a acontecer, porque quando a gente percebeu que todo mundo estava adotando o ficar em casa, a gente precisou agir rapidamente. Então, a gente montou cenários, né? Então, se fechar dia 23, o que a gente vai fazer? Se não fechar dia 23, como é que a gente vai fazer? E aí, no meio da semana, foi decretado mesmo o fechamento das escolas a partir do dia 23, e a gente começou a analisar o nosso calendário. Então, a primeira coisa que a gente quis manter era a reunião dos pais, e é um momento muito delicado para a escola, porque 20% da nossa comunidade tinha acabado de passar por uma adaptação escolar. Então, a nossa grande preocupação também era manter o vínculo que essas crianças tinham adquirido com os educadores. E aí, o trabalho começou a ser desenvolvido. Então, profissionalmente, eu passei por outras 2 crises grandes na minha carreira. Eu participei de uma intervenção bancária, então isso também me ajudou a colocar todos os cenários na mesa e como que a gente pode trabalhar essas estratégias. E também trabalhei numa companhia aérea que sofreu um acidente e também foi uma situação de crise muito grande. Essa é muito mais leve do que eu já tinha passado anteriormente, mas eu Embora seja consegui, tão global, né? eu consegui, junto com toda a equipe, a gente traçar as coisas e separar os problemas, porque a gente tem o problema pedagógico, a gente tem o problema econômico, a gente tem a questão dos vínculos, né, dos nossos colaboradores, a gente tem burocracia de contratações CLT e também delegacia de ensino, supervisor de ensino. Então, a gente foi estruturando as coisas e atacando os problemas dia a dia. Então, eu acho que com essa cabeça de não tem o controle do que vai acontecer, até agora a gente está vivendo um cenário de que a gente não sabe por quanto tempo isso vai se estender, mas a escola continua trabalhando na estratégia. Então, a gente está programando e planejando os próximos 30 dias após a volta às aulas, né? Que a gente antecipou as férias. E eu acho que dividir também a responsabilidade das decisões com a comunidade. Então, os pais participaram com a gente dessa decisão. Vocês querem férias ou vocês querem continuar com a escola ativa? Acho que esse também foi um ponto muito importante para a gente. Vocês participaram, sim, as famílias, né, dessas decisões, mas vocês tiveram uma atitude muito antes, por exemplo, inclusive o desconto da mensalidade, antes dele ser algo aprovado pela Câmara dos Vereadores, algo falado e discutido realmente para se tornar uma imposição, vocês já ofereceram proativamente isso para cada aluno. Vocês fizeram essas reuniões em que reuniam a classe com todas as professoras, então eram 6 encontros por dia, com atividades que eram feitas. Foi muito ágil isso. Você acha que isso tem a ver com as capacidades que a escola, a filosofia Montessori busca ensinar todos os dias para essas crianças? Então, essa capacidade, essa transformação que a gente... são as soft skills que a gente fala que qualquer empreendedor precisa ter, né, pequeno, médio ou grande, hoje, para passar pela transformação digital.
é o que vocês cultivam diariamente com as crianças? Então, capacidade de adaptação, a agilidade, a empatia, né? De se colocar no lugar de todos, né? Como é que foi isso? Então, eu acho que principalmente trabalho de comunidade. Eu acho que nesse processo todo que a escola passou, a gente conseguir realmente enxergar que todos estamos no mesmo barco e a gente precisa dar o melhor nesse momento. Então, esse é um ponto importante que tem a ver com a filosofia, e eu acho que dentro da escola todo o time, ele de fato trabalhou unido e fazendo melhor, né? A gente usou o potencial de cada educador, então quem tem habilidade com música vai trabalhar com isso, artesanato e contação de histórias. Então a gente reuniu o potencial, mas uma coisa que eu acho importante nesse processo foi a transparência da escola com os educadores também e com as famílias, né? Eu acho que a gente trabalhou muito esse diálogo com os educadores. A gente está fazendo tudo para manter o trabalho de todo mundo. Então a prioridade da escola nesse momento é dar segurança para as pessoas que trabalham com a gente, de que a gente vai fazer o possível para manter todo mundo e passar por isso juntos. Com a família, foi um trabalho de mostrar para todo mundo que a gente tinha uma estrutura, uma organização financeira e que a gente sim conseguiu abrir mão de um valor importante para a escola, mas para continuar, porque a gente não sabe o tamanho dessa crise, o quanto tempo isso vai se estender. Então, a gente conseguiu se organizar para antecipadamente oferecer esse desconto por 3 meses. Então, assim, estamos seguros, e eu acho que quando o time trabalha com essa segurança de que estamos bem até o final de julho, que é o que a gente se programou, as coisas começam a fluir de uma maneira mais natural. E aí, toda a cabeça voltada para a questão da proposta pedagógica. Então, o primeiro momento foi apoio às famílias, porque a gente se viu numa situação em que muitas famílias têm que dar conta do trabalho e também da criança em casa. É uma faixa etária muito ativa e estão na janela de oportunidade para aprender muitas coisas. E a gente precisava informar os pais de todo esse processo. Então, a organização, no primeiro momento, de levar a escola para dentro de casa é levar a vida prática, que é uma das áreas fundamentais para que a gente possa dar continuidade no trabalho da escola em casa, trabalhar com o pai a rotina, e a gente abriu um canal de consultoria. A gente fez mesmo uma abertura, a gente teve calls individuais com muitas famílias para entender a demanda, e a gente passou também questionários para entender quem tem ajuda em casa, quem não tem, se são os dois que trabalham, se é só a mãe, se é só o pai. Então, a gente recebeu essa informação também da família para conseguir estruturar todo o trabalho. Eu acho que fica claro aquilo que a gente lê muito na LDB, né? Que o trabalho da escola, da comunidade, é a escola e a família. Então, a gente conseguiu unir essas duas vertentes e conseguir organizar o trabalho de forma produtiva, né? Então, essa estrutura que vocês demonstraram e realmente com transparência passaram para a comunidade é bem importante. Olha só, a Ana Maria está comentando aqui, essa segurança passada pela instituição para a comunidade escolar é super importante. Em relação aos professores, o que eu tenho visto em algumas escolas que a gente vem pesquisando, às vezes é uma resistência dos professores em relação a esses métodos de videoaula ou ensino à distância. A gente sabe que a gente está passando um momento que é transitório e que é uma emergência, e isso está sendo um paliativo momentâneo, embora eu acredite que muito do que a gente está aprendendo agora vai virar lição para depois, que é uma pergunta para mais tarde. Sim, sem dúvida. Mas como é que os professores receberam essa ideia de ter que... certamente eles trabalharam muito mais do que trabalhariam na rotina normal, né? Ou naquilo que já estava planejado desde o início do ano. Eu acho que foi a comunicação que nós fizemos mesmo, de explicar para eles que eles precisavam levar a Senses para dentro da casa dos alunos. E que
que o contrário também é verdade, né? Porque todo mundo entrou na casa dos educadores também. Exato. Então, né? Perdeu, virou um bolo só, então a gente é uma coisa só. E eu acho que justamente essa transparência de que você vai continuar fazendo o seu trabalho e a gente está junto nessa. Então, tinha os calls da educadora com a família e depois tinha o call das educadoras com a gente para discutir como é que foi, como é que você sentiu, o que, que a gente muda, o que, que a gente melhora. Então, uma coisa que é muito importante para todo mundo entender é que ninguém estava preparado para passar por isso, a gente também não. Pois é. E tem pessoas que têm habilidade para falar, para fazer algo online, e tem pessoas que não. Então, a gente pediu para que fosse respeitado isso, então algumas salas a gente trabalhava com duplas, e aí as pessoas ao longo dos dias iam se soltando, e eu acho que no final das 2 semanas o resultado foi muito positivo, mas o primeiro dia que a gente implantou foi uma loucura, porque o WhatsApp da escola ficou com uma pessoa num bairro e a gente tinha que ficar mandando mensagens para que ela fizesse a gestão, pais que não sabiam mexer também na ferramenta, e aí link que foi perdido. Então, o primeiro dia foi um caos, o segundo dia foi um silêncio, e aí a coisa andou. Então, mas é o tempo das coisas, né? Porque e é isso que eu acho que é tão importante da gente aprender e de manter, né, essa lição aprendida. Porque se a gente comparar hoje, que a gente está quase completando um mês de quarentena, a primeira semana nas casas, né, dos pais se adaptando realmente a ter a criança junto do trabalho, né, e participando dos nossos calls também, de uma certa forma humaniza, mas aquela primeira semana, de fato, foi caótica para todo mundo. E se a gente olhar hoje, está tudo muito mais fácil. Já foram feitos os acordos com todo mundo, cada um sabe o momento que pode participar ou não pode, ou precisa de uma certa privacidade, né? E assim, e você vai superando algumas dificuldades, né? Eu vi professoras que eu conheço que são tímidas muito bem lá pelas tantas. Muito soltas. Muito, assim. E é legal esse aspecto da humanização, né, Vivian? Da gente entrar na casa das professoras, dos alunos verem que a vida prática se dá na realidade, né? E não é só na teoria. Não, foi ótimo. E assim, é curioso porque quando a gente de fato entrou de férias, né? E a gente fez as reuniões pedagógicas e na sexta-feira a gente encerrou o trabalho, a gente fez um happy hour virtual. E aí ficamos 2 horas discutindo e conversando, dando risada. Foi muito gostoso. E nesse call eu descobri que dava para mudar o fundo de tela. E a gente fez toda uma preparação com as educadoras. Olha, procura um espaço na sua casa que seja uma parede branca. Cuidado com o que tem lá atrás, porque os pais vão visualizar. E assim, a gente descobriu isso no final, que dava para criar um logo da escola atrás e deixar um fundo. Então, a gente está estruturando agora, a gente tem mais algumas semanas aí de recesso, e a gente está estruturando um novo projeto para entrar em maio, que agora a nossa preocupação realmente, como foi estabelecido esse isolamento com prazo, que a gente acredita que não vai ser menor do que 30 dias, que é levar o pedagógico também com mais propriedade, principalmente para as crianças que já estão na iniciação aí de alfabetização, na questão de matemática mais avançada. Então, a gente vai fazer um trabalho aí um pouco diferente nessa fase 2 do projeto, né, à distância. Em relação aos pais, porque a gente sabe, hoje em dia tem grupo de WhatsApp e os ânimos se exaltam muito rapidamente, e a gente sabe que a tecnologia também traz esses ânimos, eu acho que ajuda a exaltar, né, os ânimos. Como é que vocês sentiram a aceitação no sentido de, já desde o começo o pessoal participou? Porque às vezes as pessoas reclamam, porque não estão fazendo nada. Aí quando você cria essa série de calls, fala, poxa, mas você acha que eu só tenho isso para fazer? Reclama-se de tudo hoje em dia, né?
Como é que foi? Você tá com a gente há algum tempo e você sabe o quanto a gente luta para acertar, né? E nem sempre a gente consegue, mas a gente está indo no caminho, acho que mais positivo do que negativo nos últimos meses. O que a gente fez? A gente criou um comitê de pais, né? E cada sala tem aí um número de representantes. E Uhum, todas as ações da escola, a gente primeiro convocava os pais, né? O grupo de pais. uhum, Então a gente dividia essa informação com o grupo de pais. Pedia para que eles levassem isso para o grupo de WhatsApp e quando a informação formal da escola aparecia, era algo que os pais já estavam esperando. Então, a certo. previsibilidade dessa informação, ela de uma forma, foi aceita de uma forma muito produtiva, assim. Eu acho que Uhum, minha grande preocupação sempre foi o berçário, porque eu falei como vamos fazer com o berçário. uhum. E foi uma das salas que mais deu retorno positivo, porque a gente trabalhou muito mais consultoria familiar, então os calls individuais com a criança e com a família. E aí a coisa foi andando de uma forma bem produtiva. Os ânimos nos grupos eu acho que estão muito positivos, assim, numa forma geral. Claro que nos primeiros dias a gente teve um pouco de turbulência em relação como vai ficar a mensalidade. Alguns pais realmente fizeram um distrato, a gente sofreu uma perda aí, mas que a gente conseguiu controlar e eu acho que tá tudo bem. Eu só não Uhum. sei por quanto tempo a gente vai ficar, né, nessa situação. Tudo bem, eu estimo aí que até final de junho a escola esteja numa situação favorável com tudo que a gente tem feito até agora. É a grande dúvida de todos os empreendimentos, né, Vivian? Não é só uma dúvida de vocês ou das escolas, mas é uma dúvida coletiva, realmente. Os negócios não sabem como é que vai ser daqui a 3 meses, realmente. Muitos se seguram até lá, muitos. Eu tenho É, entrevistado negócios que conseguiram encontrar oportunidades e até cresceram nessa crise, outros que o mercado deles simplesmente foi suspenso e elas estão tentando, de alguma maneira, se manterem em contato. Eu acho que a relação humana está sendo colocada em xeque nesse momento e está ou se é. fortalecendo ou terminando de romper, né? Porque Separando de vez, exato. então, desde as relações afetivas, eu digo isso para as relações dentro de casa, né? As próprias famílias, como elas estão convivendo 24 horas por dia e como é que elas estão se descobrindo em colaboração, as relações profissionais, as relações de cliente e empresa, ou fornecedor, ou colaborador, É. né? E está todo mundo sofrendo isso em todos os Sim. papéis, né? E estilos de vida também, né? Muita gente que era contra home office hoje fala: nossa, eu estou produzindo muito mais do que eu imaginava. E eu Uhum. acho que realmente vai mudar um pouco quando tudo isso passar. Eu acho que muitas empresas vão adotar coisas diferentes. A gente tem pensado nisso também, então a gente tem conversado com algumas famílias e talvez o nosso estilo de reunião pedagógica individual seja assim via plataforma virtual, porque você consegue agendar um horário, se o pai está trabalhando, a mãe está em casa, é possível fazer ao mesmo tempo. Então, a logística em São Paulo é super complexa. Eu acho que de toda a crise a gente acaba tirando também coisas positivas, Uhum. né? E se modificando. Acho que tudo isso serve para um autoconhecimento. Ela caiu e ela vai voltar. Enquanto ela volta, eu queria. Não vai embora, não, porque ela vai voltar. Eu só queria repassar alguns pontos importantes que ela trouxe até agora. Então, eu achei bem interessante na estratégia, na criação de uma estratégia emergencial aí diante do isolamento social. A escola separou os problemas, então começou a realmente criar uma estratégia, mas separando o que era um problema da escola, um problema com os professores, um problema com os funcionários, um problema com as conexões, mantendo a essência da pedagogia escolhida pela escola, que no caso é a pedagogia montessoriana, que antes desse momento era avessa às telas, e eu digo isso
tão engraçado que eu era meio a ovelha negra nas reuniões de escola lá da Senses, porque eu sou a favor das telas, com o olhar atento dos pais, com a observação e com a curadoria dos pais para participarem da escolha da criança diante dos filmes, nas telas, né, seja no celular ou no tablet, mas a escola sempre foi muito contrária e radicalmente contrária. E foi uma das primeiras escolas que eu conheço que abraçou o Zoom sem medo de ser feliz. Eram 6 encontros por dia das professoras com os alunos. Isso foi muito interessante. Treinou as crianças para um outro momento, de alguma maneira acolheu emocionalmente as crianças que estavam vendo os pais muito conectados para trabalhar. E aqui em casa, por exemplo, a minha filha falava que ela tinha um call com a mesma importância que eu ou o pai tinha um call profissional. Ela estava achando o máximo, quanto tempo falta para o meu call. Bom, mais uma coisa foi a participação da comunidade, então elas consultaram os pais, fizeram um comitê de pais para dividir as dúvidas e as opiniões com o grupo antes de tornar as decisões já feitas, né? Isso foi feito com um processo com muita transparência. Eles se tornaram um canal de consultoria para entender também as necessidades das famílias, então entender bem a demanda. Também conseguiram, uma escola grande também tem mais professores, mais funcionários capazes de fazer todo esse questionário e tabular a realidade das famílias que compõem essa comunidade. Então, elas fizeram um questionário para estruturar todo esse trabalho e eu acho que uma outra palavra interessante que de fato acalmou os ânimos foi a previsibilidade. A gente está num momento que ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco, mas se você tem como prever, dar alguma previsão e estruturar isso de uma forma interessante, eu acho que acalma todo mundo. Enquanto isso, deixa eu ver se tem algum comentário. Vamos lá. Teacher Deia está aqui. Novo projeto de maio já está a todo vapor, a Anice Lemos está dizendo. Roberta Valverde, como levar o pedagógico ao público da educação infantil? Com a Vivian voltando, a gente pode perguntar isso para ela. Eu acho que ela já respondeu um pouquinho sobre isso, mas isso está sendo estruturado nesse momento na escola, pelo que eu pude entender. A Karen está perguntando está dizendo que gostaria de saber mais sobre a tecnologia na educação da criança, já que todos estão em casa, os pais precisam trabalhar e educar ao mesmo tempo. Então, se a gente pode comentar mais sobre isso. Eu queria mesmo falar com ela sobre as lições e o que fica para depois, além das reuniões com os pais, que pode ser feita remotamente, mas o que ela pensaria de haver um período ou uma atividade feita dessa maneira, para ir criando o hábito da criança de se relacionar com esses meios digitais, que eu acho que naturalmente isso está acontecendo, é o mundo que a gente vive hoje, mas acho que pode ser um processo interessante se a escola também fizer parte, né? Um processo inovador, acreditamos que fomos à luta e agora seguiremos aprimorando o processo para levar a educação até a casa dos alunos com qualidade através do EAD. Esse é o Fochá. Fochá, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome. Saudades e abraços das risadinhas, a Mariana está falando. Tem mais gente falando aqui, a Anice volta para dizer que as teachers estão de férias e que todo o grupo apoiou. Então, se a gente vai salvar no IGTV, olha, essa conversa vai estar disponível sim. A gente grava, ela fica por 24 horas salva na live aqui na live não, nos stories aqui da Prosapress, mas a gente depois grava e salva um vídeo no YouTube da Prosapress. A gente vai divulgar para vocês, eu vou passar isso também para a Vivian poder passar para vocês todos. Alguma dica para os pais que acreditam na filosofia e não são alunos da Senses? Acho bacana que essa história possa inspirar outras escolas. A gente vê muita escola já abraçando a tecnologia antes mesmo dessa crise toda, e o que eu digo
a gente lembra dos livros de história, né, que dividiam a humanidade em dois períodos, antes e depois de Cristo, AC e DC, e eu acho que agora no terceiro milênio essas siglas voltam para AC antes do corona e DC depois do corona. A educação vai ser completamente diferente, na minha opinião, embora a gente, de novo, não esteja traçando fazendo um retrato da educação brasileira, e sim, a gente está falando de um recorte que a gente sabe muito privilegiado, de uma escola particular e da situação das escolas particulares no Brasil, em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. Então, a gente sabe que isso não dá para a gente dizer que é um movimento geral. Eu queria falar um pouco, para a gente encerrar já já, olha aqui, essa eu não li ainda. Para a educação infantil, você acha que é melhor aula online, ao vivo, ou um vídeo para que os pais possam assistir com os filhos? Vídeos esses que irão propor alguma atividade. E o que eu queria te perguntar é exatamente isso. Você acha que a escola pode adotar atividades ainda à distância, como até para treinar mesmo os alunos a terem uma intimidade maior com a tecnologia? Você acha que isso poderia ser adotado para depois desse período? Olha, depende muito da estrutura, porque, voltando à pergunta que você fez anteriormente, se a gente fez as duas coisas, né? A gente preparou alguns vídeos de algumas explicações, de algumas atividades, mas a gente trabalhou muito mais ao vivo, né? Uhum. Eu acho que para essa faixa etária nossa, dependendo da situação, encaixa um ou outro. Quando a gente fala de crianças mais velhas, eu acho que a aula gravada pode funcionar mais do que o ao vivo. Agora, levar isso para depois de quando a gente voltar ao dia a dia normal, para a educação infantil eu acho que não cabe tanto, porque primeiro que a gente não tem atividade curricular que é feita em casa, todas as atividades que a gente propõe é dentro da escola, então eu acho um pouco mais complicado a gente adaptar isso. Agora, sem dúvida, os atendimentos familiares a gente conseguiria fazer algo à distância, eu acho que aí sim a coisa funcionaria melhor. Então, olha só, a Anice está falando, aulas ao vivo para manter o vínculo com as crianças entre si e educadoras, e claro, nesse momento isso foi super importante mesmo, né? Para eles se reverem, para eles conversarem, e as gravadas para os pais usarem como recurso fora da aula ao vivo. Isso no caso dessas crianças, sim, do ensino infantil que a gente está falando, né? Agora, eu fui percebendo aí, pela experiência em casa, numa evolução na relação da Isabela com a tecnologia. Então, se num primeiro momento ela é ansiosa para falar, fala demais, então ela ficava com a mão levantada o tempo todo para ter a atenção da professora, eu via que tinham alunos também que ficaram mais tímidos e até se recusavam a participar. Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Tanto ela foi perdendo essa ansiedade, quanto outros alunos foram participando mais. Então, essa habilidade que eu acho interessante e foi motivada. Né? E foi motivada. Olha só, a Marina falando da ideia de reunião de pais remotamente é sensacional. E o tempo das aulas? Elas duravam cerca de 15, 20 minutos, né? Não chegava a meia hora. A gente tinha proposta para durar até 30 minutos, mas nem sempre isso era possível, né? Então, a gente tinha também uma preocupação de que o que fosse passado nesse período pudesse estender com uma atividade ao longo do dia para que os pais pudessem trabalhar e as crianças conseguissem se concentrar em algum tipo de trabalho. Mas o uso da tecnologia para a gente sempre foi com a intenção de ter propósito e não simplesmente colocar a criança na frente da tela. Eu acho que existem ainda algumas escolas muito preocupadas em cumprir a carga horária e não o conteúdo em si. Então, esse jogo é bem complicado. A gente tem que ter
uma cabeça bem centrada de que a concentração da criança, a disposição para ficar sentada em frente de uma tela para ouvir alguma instrução é muito menor. Então a gente Uhum. precisa tomar esse cuidado, né? Mas isso é bem interessante, porque a tecnologia, de fato, é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal, bem ou mal, né? E dessa É, maneira, com o propósito, eu acho que aí a gente tira o melhor proveito dela. E é por isso que eu estava contando aqui que eu era ovelha negra nas reuniões da escola, assim, a favor das telas, desde que haja uma curadoria e o olhar dos pais muito atento ao que está sendo mostrado, exato. né? Na verdade, é nisso que eu acredito. Eu acho que a tecnologia pode sim ser um a mais, né, nesse processo educacional É, todo. eu acho que na nossa turma dos mais velhos, né, de 3 a 6, a gente pode, talvez, envolver algum tipo de pesquisa, mas precisa muito do envolvimento da família, né? Eles não têm Uhum. capacidade para fazer isso com autonomia. Então, não E sei vocês se acham. cabe até os 6 anos a introdução dessa tecnologia agora. Eu acho que talvez seja um pouco precoce. E você acha que os pais se motivaram a participar mais ativamente desse processo ou resistiram também? Eu acho que conseguiram participar, mas no primeiro momento foi mais uma questão de desespero. O que eu faço com essa criança aqui que eu preciso trabalhar, do que de fato o envolvimento pedagógico, que também mudou. Então, assim, os primeiros dias era uma coisa muito mais desespero da família em adaptar essa rotina. E ao longo dos dias a gente foi percebendo o envolvimento no desenvolvimento das atividades, de dividir com a gente o que estava sendo feito. Então, a gente recebeu muitas fotos e vídeos das crianças produzindo as coisas. Foi muito Uhum. bacana. A Kathleen está perguntando: que recursos vocês acham necessários para aprender a atenção de crianças entre 2 e 4 anos? Então, precisamos primeiro observar essa criança, porque tem criança que tem necessidade de movimento muito grande. 2 a 4, a gente tem uma diferença muito grande aí, de 2 para 4. A criança de 4 anos, ela gosta muito de leitura, então participar de atividades de fazeres domésticos. Uma criança de 2, ela é movimento, ela quer escalar as coisas, ela precisa de explorar as coisas. Então, daria a criança para arrumar um armário, na situação que nós estamos vivendo, arrumar as coisas em casa, organizar os potes por tamanho, por cores, então que a gente entra aí numa atividade de classificação. Então tem muita coisa bacana levando a filosofia montessoriana para práticas domésticas que a criança de fato vai se concentrar. Me fala, só para a gente encerrar, os pilares da filosofia montessoriana que nesse momento são tão importantes, porque eu acho que a escola e as famílias estão aí buscando um equilíbrio emocional para lidar com toda essa crise, é bem importante, e conhecendo um pouquinho do método Montessori, eu acho que ele traz a família para perto da essência, né, do que é mais importante, É. da simplicidade da vida, né, que é o que a gente vem trabalhando aqui, cozinhando todo mundo para a própria família todos os dias e melhorando o paladar a cada dia, né, que está sendo uma experiência interessante, eu acho que em muitas casas. Então, me fala um pouquinho desses pilares para a gente, infelizmente, encerrar, porque o tempo É, está acabando. a Vamos gente lá. sempre fala dos três principais, né? Que é o adulto preparado, o ambiente preparado e essa criança normalizada, que é essa criança que tem o prazer por aprender e se concentrar, então o que faz com que ela realmente se sinta feliz em executar aquela atividade. Mas nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, a educação cósmica, que é um outro pilar montessoriano, eu acho que é o fundamental para a gente conseguir entender esse contexto familiar, a importância dos valores que a gente precisa dividir com essa criança nesse momento. Então, aproveitar as oportunidades que a gente tem todos os dias para ensinar às crianças conceitos de vida básico, de universo. Então, qual que é o meu papel nessa sociedade? O porquê que a gente está isolado? Qual que é o benefício disso? Quando eu cozinho uma receita, eu tenho a oportunidade de ensinar para a criança reações químicas, conceitos de matemática, linguagem, texturas, independente da idade.
e que os pais consigam se colocar num lugar em que eu vou ensinar para o meu filho o que é do interesse dele. Então, se ele tem disposição agora para fazer um bolo, vamos fazer o bolo e aproveitar desse momento para ensinar coisas. Que com certeza esse aprendizado com significado é o que realmente importa, né? E a gente leva isso para a vida toda. Então, a educação cósmica, eu acho que é um dos pilares mais importantes nesse momento. E aí a gente tem a questão da criança aprender por si só, né? Então, existe essa educação como ciência, que é justamente o guia interior, que são as janelas de oportunidade. Então, a criança tem vontade de fazer as coisas, esse impulso interno, e a gente, enquanto adulto preparado, observando essas oportunidades, preparar o ambiente e dar oportunidade para que a criança aprenda nesse momento. Então, é um pouquinho do que a gente vai trabalhar na segunda fase do nosso projeto. Observar o aluno, a gente conhece a criança e sabe em que momento ela está nessa questão do aprendizado, e a gente vai levar para dentro das casas possibilidades para que as famílias ajudem a gente a não perder esse time de janela aí. Então, assim, se ela quer aprender a contar até 100, a gente vai dar subsídios para a família participar desse processo com a gente. E Vivi, você acha que esse processo, tem muita gente preocupada, é claro que eu acho que para alunos mais avançados em idade, né, talvez a perda de conteúdo seja importante. A gente falando desse ensino infantil, você acha que esse período pode até ser mais rico, trazendo... Vamos tentar olhar o copo meio cheio aqui, de ver as coisas positivas em relação a tudo isso que está acontecendo, de juntar mais a escola e as famílias para participarem de um processo colaborativo de educação, né? Que isso sempre foi algo importante para todos, para vocês. Sempre muito falado que a escola faz uma partezinha, mas a família tem que compor tudo isso. O que mais a gente pode... Eu acho que é um momento tão rico de tantas emoções, né? As pessoas estão apreensivas, a economia, a gente não sabe como fica, as famílias estão passando por dificuldades sem saber seus negócios, seus empregos, se eles vão estar aí adiante. Mas essa transparência também amadurece de alguma maneira e ensina as crianças. Eu acho que sim, porque a gente está passando valores, né, nesse momento. Então, essa dificuldade de controlar, às vezes, a paciência que a gente tem que ter naquele momento, ou, de fato, falar a verdade. Eu estou agora trabalhando, eu preciso atender essa pessoa, depois eu vou te ajudar. E dividir com a criança essa transparência do dia a dia. E eu acho que o mais importante é o respeito. E a gente tá saindo do automático, acho que isso que é o mais bacana, né? A gente tá valorizando pequenas coisas. Ir ao supermercado hoje em dia é algo é um programa incrível. Não eu é? Adoro. E o cuidado que a gente tem que ter nesse momento, então, escolher o que precisa comprar e cozinhar com a família e ter as refeições em família, coisa que estava também se perdendo. As crianças estão tendo a oportunidade de conviver em família novamente, né? Coisa que nós, talvez, a nossa geração tenha vivido isso, e que na loucura que a gente tem hoje de trabalhar muito para dar uma condição econômica melhor para eles, a gente perde, né, muito nesse processo. O tempo do adulto, ele é muito menor hoje em dia, e nesse isolamento não, a gente está 100% com eles. Então, acho que é um ganho, nesse sentido é um ganho incrível. Quanto a aprendizado, a gente sabe da importância da janela de oportunidade para que as coisas acontecem, mas eu acho que dá para recuperar, porque o período que a gente vai ficar não vai passar de 3 meses, né? Então, eu acho que isso tudo tem como a gente recuperar. Legal, olha, tem gente elogiando aqui, a ideia de fazer as aulas também com os colegas foi muito legal, a aula de música, então, nem se fala, foi incrível, ela canta todos os dias as músicas. E aí tem só uma pergunta sobre as receitas, se isso pode ser feito ao vivo com as professoras, então as receitas, a observação de uma planta, ou a criação de um pote. Outro dia a gente fez uma live aqui com a Mariana Ferrão sobre equilíbrio emocional, e ela falou sobre um pote da gratidão.
Então, que mesmo em momento de crise é possível a gente ser grato a essas pequenas coisas, a Sim. fazer um bolo bonito, a estar junto naquele momento, a, né, estar com saúde e protegido dentro de casa. E a gente está aqui falando de uma comunidade muito privilegiada, que estuda Sim. em escola particular, de novo, repito, e que está em casa protegido e com certo conforto. Mas de a gente anotar essas pequenas coisas num pedacinho de papel e criar um pote de memórias positivas desse período difícil que a gente está passando. Acho que pode ser uma ideia montessoriana. Não sei se como mãe montessoriana faz sentido. Hoje eu recebi de uma amiga, ela postou na timeline dela o dia a dia dela no isolamento e ela colocou, eu coloquei isso hoje porque daqui um ano o Facebook vai me lembrar desse dia e eu vou lembrar que eu tenho que estar grata à minha vida, grata a tudo que eu tenho. Então é justamente isso, a gente sair do automático e olhar, né, para dentro da gente, das pessoas, o que realmente importa, né, na vida. Interessante que esse corona, além de tudo, afastou os avós, né, das crianças, o que era sempre uma grande opção para a gente seguir focado no trabalho, né, nos resultados, e deixa as crianças com os avós, e, poxa, eles estão ali sozinhos, sentindo maior saudade das crianças, mas, por outro lado... Vale... pois é. Valoriza, acho que a gente vai valorizar muito mais os avós, porque eles não tinham a ajuda que a gente tem hoje em dia, né? Eles faziam sozinhos, então, de verdade, acho que é um ensinamento. Acho que a gente tem que olhar para tudo que a gente está vivendo hoje e olhar para o lado positivo, porque é o combustível que faz a gente continuar, né? Não dá para lamentar. É óbvio que seria muito melhor a gente estar trabalhando como era antes, tendo a escola aberta, mas a gente precisa se adaptar e olhar para o lado positivo das coisas. Então vamos lá. A gente tem. Na estruturação desse projeto, vocês separaram problemas para definir como é que vocês iam agir, contaram com a participação da comunidade de pais, criando um comitê de pais para dividir as informações antes das decisões serem tomadas, com muita transparência, mantendo a proposta pedagógica que já vinha sendo feita, criando um canal de consultoria para entender a demanda das famílias, entender a situação que cada família estava enfrentando, com questionário para estruturar esse trabalho, trazendo a previsibilidade possível nesse momento em que ninguém tem previsão, muita previsão das coisas que vão acontecer, mas pelo menos uma semana parece um longo período hoje em dia, né? Então, a gente fazendo essa previsão pode ser interessante. E agora eu acho que só para a gente terminar encontrando também um lado positivo nessas lições todas que a gente está aprendendo, né? Vivi, muito obrigada e parabéns. Obrigada a você. Realmente foi muito surpreendente e muito positivo ver a maneira como vocês lidaram com todo esse momento. Espero que esse problema passe para a gente conseguir realmente lembrar de forma positiva, né? Embora tantos problemas acontecendo, tantas mortes, hoje é um dia muito difícil em relação ao número de mortes no país, mas se a gente pode, enquanto... tentar aprender alguma coisa de tudo isso, desse coletivo, das pessoas em casa para se protegerem, para protegerem umas às outras. Então, eu acho que vai ser interessante. É uma grande lição para todo mundo. Obrigada. Essa live vai ficar disponível 24 horas aqui nos stories da Prosapress. E a gente grava o vídeo para colocar no YouTube e eu compartilho com a Senses também. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Um beijo, tudo de bom, boas férias, até a volta. Para você também. Dá um beijo na pequena. Tá legal. Amanhã a gente tem live extraordinária. Quarta-feira não é dia de live no Inovar é um Parto, mas amanhã a gente tem Luiz Helena Trajano às 2 da tarde. Quem puder, participe. Legal. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau.